Oi, Mofis, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de Química, onde vamos ver e compreender como é a construção da escala de pH. Vejam só, para essa aula eu tinha planejado um experimento onde íamos preparar nosso indicador de ácido e base, caso se esse indicador não tivesse no laboratório da escola, iríamos preparar nossa escala padrão de pH, como também testar o pH de diferentes materiais de nosso uso do cotidiano, como também testar em algumas substâncias presentes no laboratório da escola. Mas devido a toda essa situação da pandemia, não foi possível realizar esse experimento, mas eu vou tentar mostrar a vocês, através desse vídeo, como é a construção da escala de pH. Uma consequência importante da teoria de ácido de base de Arrhenius, que vimos na videoaula anterior, é a possibilidade de estabelecer uma escala para medir a acidez e a basicidade. Essa escala é conhecida como escala de pH. Atualmente, a ideia de pH associada à medida de acidez e basicidade, ela já está incorporada na nossa linguagem do cotidiano. Existem substâncias que elas são particularmente importantes para determinar a acidez ou a basicidade de uma espécie. Essas substâncias são conhecidas como indicadores de ácido e base. Elas vão mudar de cor conforme o meio, se tornando ácido ou básico. Então, a escala de pH ela vai ser construída a partir de uma operação matemática, certo? Que vai envolver a concentração do íon hidrogênio, ou seja, do H+, na solução. Devemos lembrar de que a concentração do cátion hidrogênio H+, na água pura, ela é neutra, que tem um valor de concentração de 1 vezes 10 elevado a -7 mol por litro. O pH da água pura, como qualquer outra espécie neutra, vai ser sempre igual a 7. Então, para determinar o valor do pH, usa-se a expressão matemática em que os íons H+, com concentração em mol por litro de hidrogênio, da seguinte forma, como está aparecendo para vocês. pH igual a menos log de H+. O que é esse H+? A gente vai substituir esse H+, pelo valor da concentração dos íons de hidrogênio na solução ou sistema em mol por litro. Da mesma forma, quando a gente pensa em calcular o pOH, que é o menos log de os íons OH-, certo? O que significa pH e pOH? pH é o potencial hidrogênico da solução do sistema. pOH é o potencial hidroxiônico do sistema ou da solução. Nesse vídeo, vamos focar na construção da escala de pH, mas eu vou mostrar a vocês também como é a escala do pOH, certo? Mas eu vou dar mais ênfase na escala de pH. Vejam só, na escala de pH, as substâncias que apresentam pH menor que 7, elas são consideradas ácidas. E as que apresentam pH maior que 7, elas são consideradas básicas. Para calcular o pH de duas soluções, como, por exemplo, a solução do ácido clorídrico com concentração de 0,0 mol por litro,
Se utilizarmos a fórmula do pH menos log dos íons H+, a gente obtém um valor de 2, certo? Então, normalmente, a escala de pH em geral, ela é utilizada para medir as substâncias que apresentam pH entre 0 e 14, ok? Vejam só como eu estou mostrando a vocês. A água neutra, a temperatura de 25 graus Celsius, ela tem pH igual a 7. E pOH também possui o mesmo valor, 7. Quando é uma solução ácida, o valor de pH sempre vai ser menor que 7. Uma solução básica, o valor vai ser sempre maior que 7. Em termos gerais, a água temos pH mais pOH igual a 14. É a partir daí que vamos começar a construir nossa escala de pH. A seguir, vocês podem observar alguns valores comuns de pH, como a substância de ácido de bateria, que tem um pH menor que 1. O suco gástrico, que possui pH 2. O suco de limão, 2,4. A Coca-Cola, o refrigerante, 2,5. Vinagre, 2,9. Suco de laranja ou maçã, 3,5. A cerveja, 4,5. Café, 5,5. Enfim, assim por diante. E logo ao lado vocês veem uma imagem que mostra a escala de pH e a escala do pOH. Na escala de pH, vocês veem um meio que é considerado 7, que é comum para pH e pOH, certo? E vem quando é considerado ácido e quando é considerado básico. E é a partir dessa imagem que eu posso definir para vocês como o que é os meios neutro, ácido e básico. Vejam só. Um sistema, quando ele é chamado de neutro, é quando as concentrações dos íons H+ e OH- elas são iguais, como acontece na água pura, que eu mostrei para vocês, que possui a concentração de 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro, certo? Então, se a gente adicionar um ácido ou uma base a esse sistema ou solução, ele vai provocar uma alteração no equilíbrio de ionização da água, como a gente vê nessa escala de pH. Se adicionarmos um ácido a um sistema que é considerado neutro, ele vai aumentar a concentração dos íons H+ e tornar aquele sistema ácido. Então, podemos dizer que assim que em meio ácido, os íons H+, ele é maior, a concentração é maior que os íons OH-. Então, o pH vai ser menor que 7. Com isso, podemos dizer que o pH vai ser menor que 7. Se adicionarmos uma base a um sistema que ele é neutro, ele vai implicar na formação de uma solução básica. Então, parte dos íons OH- que foram adicionados vão reagir com os íons H+ provenientes da ionização da água, certo? Então, dessa forma, podemos considerar que os íons H+ é sempre menor que os íons OH- no meio básico. Então, com isso, podemos dizer que o pH sempre vai ser maior que 7 no meio básico. Como vocês veem nessa escala de pH, onde o pH que tiver 0, 1, 2, 3 até 6 é sempre ácido. Maior que 7, de 8 a 14, é sempre básico. No pOH ocorre o contrário. O pOH sempre vai ser ao contrário do pH. Observem. Enquanto no pH, quando se tem um valor
menor que 7, ele é considerado ácido. No pOH, esse valor menor que 7, ele é considerado básico. No pH, quando você obtém um valor maior que 7, ele é considerado básico, mas no pOH é o contrário, ele vai ser considerado ácido. Vejam só, para construir uma escala de pH, vai depender muito das concentrações dos íons H+ na solução no sistema que você está querendo estudar o pH, certo? A mesma coisa se formos estudar o pOH, vai depender da concentração dos íons OH- na solução ou sistema que está sendo estudado. E para descobrir qual é o valor do pH ou pOH, basta utilizar a resolução matemática que eu mostrei para vocês nesse slide anterior, que é pH igual a menos log dos íons H+, que é a concentração desses íons de hidrogênio na solução ou sistema. A mesma coisa se for a questão pedir a concentração, o pOH do sistema, que vai ser menos log dos íons OH-. Vai se tratar da concentração em mol por litro de hidrogênio para o pH e a concentração de mol por litro dos íons OH- para o pOH, certo? Como é que a gente mede o pH das soluções aquosas? Através da seguinte maneira. Um método que ele é mais preciso e mais utilizado nos laboratórios é o medidor de pH, que chamamos de potenciômetro ou pHômetro, certo? O potenciômetro é esse dessa imagenzinha para vocês. Ele é mais visto, ele é mais comum nos laboratórios, certo? Quando em alguns laboratórios não tem, a gente pode medir o pH através da coloração que ele vai sofrer quando o meio é ácido ou básico. Melhor explicando, há alguns processos que não vai ser indicado o uso do potenciômetro ou o medidor de pH, como, por exemplo, a reação com reagentes tóxicos. Esse tipo de reação não é muito indicado utilizar o medidor de pH, o potenciômetro, certo? Ou também quando se há simplicidade, quando você realizar a medição do pH. O que quer dizer essa simplicidade? É se no laboratório em questão ou na sala de aula, no laboratório da escola, não tiver o potenciômetro. Então, se utiliza alguns corantes que é popularmente chamado de indicador de ácido e base, que vão mudar de cor em diferentes faixas de pH, que são os indicadores. Esses indicadores eles podem ser a fenolftaleína e o azul de bromotimol, que é o mais comum utilizado nos laboratórios, como também o indicador do repolho roxo, que pode ser preparado na sala de aula, sem ter toda aquela preparação do laboratório, certo? Aí eles são um pouco menos precisos quando se comparado ao potenciômetro, mas aí, a partir de uma escala de cores, a gente tem a ideia de se aquela solução tem um caráter ácido ou um caráter básico, certo? Os ácidos fortes mais comuns são o ácido clorídrico, o HBr, o HI, o HNO3, o HClO3, o HClO4,
O HSO4, eles são ácidos fortes que vão sofrer ionização numa solução aquosa. Além de ácidos fortes mais comuns, temos também as bases fortes mais comuns, que são os hidróxidos iônicos, que são considerados bases fortes, que são o NaOH, o KOH e o KOH2. Eles são bases fortes que vão sofrer dissociação na solução aquosa, certo? Nessa imagem, nesse slide, eu apresento a vocês a escala de indicador universal. Nesse vídeo, vimos como é a construção através da expressão matemática da escala de pH, certo? Então, existem várias substâncias que vão funcionar como indicadores, e para cada uma delas, podemos construir uma escala de pH, ou seja, a escala de pH ela vai variar para cada indicador que é utilizado. Então, isso vai corresponder muito com a variação de cores. E é muito comum utilizar nesses casos o que se chama de indicador universal, que é o que eu estou apresentando nessa imagenzinha para vocês, que vai ser a mistura de vários indicadores. Normalmente, um indicador universal ele vai conter uma mistura de alfa-naftaleína, ou seja, o azul de bromotimol, a fenolftaleína, a timoftaleína e o vermelho de metílio, certo? Esses são os 4 indicadores que são misturados para formar o indicador universal. Essa escala de pH construída com o uso do indicador universal, ela está sendo representada aqui para vocês. Então, a gente ainda pode-se utilizar as medidas do pH utilizando os aparelhos como o potenciômetro, certo? Mas aí, caso não tenha-se acesso a esse potenciômetro, a gente utiliza a escala de indicador universal, baseando-se no indicador que a gente está utilizando, ou sendo a fenolftaleína, ou azul de bromotimol, a timoftaleína, o vermelho de metílio, ou ainda o indicador do repolho roxo. Mas tendo em mente que a escala de pH ela vai variar dependendo do indicador que estamos utilizando. Então, não vai ser sempre a mesma cor que a gente está vendo. Mas daí, aproximadamente, dá para ter uma ideia, certo? Obrigada e por hoje é só.